Olá, nesta sequência de vídeos nós vamos falar sobre funções, um dos assuntos fundamentais do cálculo matemático. A princípio, uma função de um conjunto A e um conjunto B é uma correspondência que associa cada elemento de A a um único elemento de B. Então é importante aqui, essa representação clássica em diagrama. É importante a gente falar então que cada elemento de A tem uma representação em uma associação a algum elemento de B, que normalmente a gente associa como sendo o f de A, né, a associação da f, e não necessariamente todos os elementos de B precisam ser associados a algum elemento de A, mas todo elemento de A tem que ter uma representação, e essa representação é única, então eu não posso ter, né, um elemento de A associado a dois elementos distintos em B. Então, formalmente, nós escrevemos f, uma função de A em B, que associa a cada elemento A de A um único elemento B, que é associado então ao f de A, pertencente a B. E aí a gente tem a seguinte nomenclatura. Para essa função em específico, né, para essa função, A é chamado domínio de f, é de onde os elementos saem, né, onde a gente vai pegar nossa primeira correspondência. B é chamado de contradomínio, são os possíveis valores que f de A pode ter, isso é o conjunto B. E o conjunto descrito abaixo é chamado de imagem de A, de f. Muitas vezes também pode ser falado da imagem de A pela função f. É o conjunto de todos os elementos de B, tais que existem A em A, cuja imagem do f de A é o B. O f de A é elevado nesse B. Então, é claro, né, já aqui pela correspondência que o conjunto f de A ele é sempre um subconjunto de B, né? A imagem é sempre um subconjunto do contradomínio. No entanto, nem sempre esses conjuntos precisam ser iguais. Já no curso de cálculo a gente vai estar primeiramente interessados em funções reais. Isso significa que os conjuntos A e B, o domínio e o contradomínio da função, são subconjuntos de R, subconjuntos da reta. E aí, então, a gente vai, né, dessa maneira, a gente vai representar a função, né, como por exemplo aqui, né, a função que associa cada número real ao seu quadrado. Então, essa função é a função f de R em R, que associa cada x um valor f de x, que também é um número real, que é dado por x ao quadrado. Por convenção, usualmente a gente escreve a f sem escrever domínio ou contradomínio, já assumindo que o contradomínio é todos os números reais, e sem escrever o domínio usando apenas a representação que ela tem em expressão. Então, no caso, a gente poderia escrever, ao invés de escrever toda essa linha, escrever apenas f de x igual a x quadrado. E aí, nesse caso, a gente assume que o domínio desta função é o maior do subconjunto de R, tal que ela faz sentido. Por exemplo, no exercício a seguir, a gente tem a função f de x igual a x quadrado menos 1 dividido por x menos 2, e aí pede para a gente determinar o domínio dessa função. O domínio desta função, então, é o maior subconjunto de R, tal que a expressão faz sentido. Esta expressão, né, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 2, ela faz sentido sempre que o denominador é diferente de zero, porque não tem como a gente dividir num número por zero. Então, essa expressão faz sentido sempre que x menos 2 é diferente de zero. Ou seja, né, o que a gente tem que olhar é o conjunto do domínio, do condomínio de f, é representado pelos pontos x da reta, tais que x menos 2 é diferente de zero. É claro que a gente pode melhorar isso aqui, né? Se x menos 2 é diferente de zero, então isso é porque o x é diferente de 2. Ou seja, né, o domínio da função f
é formada por todos os pontos reais que são diferentes de 2. Né? Ou seja, a gente pode escrever ainda assim, né? O domínio de f é o conjunto da reta, excluído o ponto 2. Muitas vezes, trabalhar com funções reais, a gente está sempre analisando o gráfico de uma função real. O gráfico de uma função real é definido como sendo um conjunto de pontos do plano cartesiano, no caso R cartesiano R, o plano ordenado, que é dado pela dupla x, f de x. Então a gente associa, pode associar a função ao seu gráfico, em que a primeira coordenada é o valor de x, né, com o x no domínio de A, e a segunda coordenada é o valor f de x, assumido por esse x. Vejamos alguns exemplos a seguir. A função f de x, x ao cubo, aqui está subentendido que a gente está analisando o domínio. Né? O domínio dessa função é o conjunto de todos os pontos que ela faz sentido. É claro que, né, x ao cubo não tem nenhuma restrição, então o domínio dessa função é toda a reta real. Portanto, o gráfico dessa função f é o conjunto dos pontos x, f de x. No caso, né, f de x é x ao cubo, então é o conjunto de pontos formado pelos pares x, x ao cubo. Se a gente demarca isso no plano ordenado, né, o que a gente obtém o gráfico é isso aqui. A gente pode ver, né, quando o x é zero, x ao cubo também é zero. Então, ele passa pela origem. Quando o x vale menos 1, por exemplo, o f de x vai ser menos 1 também. Né, porque menos 1 ao cubo é menos 1. Então, o f de menos 1 é menos 1. A função f de 1 sobre x, aqui, né, novamente, né, o domínio dessa função é o conjunto de todos os x para os quais a expressão faz sentido, e essa expressão faz sentido sempre que x é diferente de zero. Então, o domínio então, é todos os x pertencentes a R, tais que o x não é zero, né, diferente de zero. E o gráfico então dessa função é dado pela dupla, né, pelo par ordenado x 1 sobre x, sempre que o x está no domínio de f, que no caso é, né, a reta menos o zero. A representação desse gráfico é alguma coisa parecida com isso. Né? Quanto maior o x, menor vai ser o valor de f de x, porque a gente está dividindo por uma coisa que é maior, né? Sempre maior, então o valor 1 sobre x é sempre menor. Quanto mais próximo do zero, maior é o valor, porque a gente está dividindo por uma coisa que é muito pequena. No zero não tem nenhuma representação, porque ele não está no domínio. E aí a mesma coisa do lado esquerdo, né, quando a gente está olhando para valores negativos. Veja agora que nós podemos construir novas funções a partir de funções que a gente já conhece. De certa maneira, isso aqui é como fazer operações com funções. Então, a gente pode definir a adição de duas funções. Aqui, nós estamos trabalhando primeiro que elas estão definidas no mesmo domínio. Então, somar a função f mais g de A em R, ela tem que ser associada a cada x. Né? Então, a associação dela para cada x leva na soma de f de x mais g de x. Então, a função f mais g de x avalia f, avalia g e soma os resultados. Então, essa é a função soma de duas funções. Assim como, né, a multiplicação pode ser feita da mesma maneira, a divisão funciona de maneira semelhante, mas veja que como a gente está dividindo por g de x, o domínio da divisão de f por g é o conjunto A, sendo retirado dele, né, isso é A menos o conjunto de todos os x em A, tais que a g de x é zero. De forma semelhante, a gente poderia escrever, né, o domínio de f sobre g é o conjunto de todos os x em A, tais que o g de x é diferente de zero. A gente retira os pontos em que a g é zero, então só fica os pontos em que a g é diferente de zero. Então, só alguns exemplos aqui a seguir. Se a f e a g não têm o mesmo domínio, é claro que a gente pode definir a soma, a multiplicação e a divisão considerando a interseção dos domínios.
No exemplo a seguir, a função f é dada como raiz de 7 menos x e a função g como raiz de x menos 7. Para a gente determinar qual que é o domínio da função da soma, do produto e da divisão, a gente tem que determinar qual que é o domínio de cada uma e fazer a interseção. Então, o domínio da função f é o conjunto de todos os x tais que 7 menos x é maior ou igual a zero, porque a gente só retira a raiz de número positivo, a raiz quadrada de número positivo. Então, o domínio da função f coincide com o conjunto de solução dessa equação, que por sua vez, né, é o conjunto, a gente joga o x para lá, né, x menor ou igual que 7. De forma semelhante, o domínio da função g é o mesmo conjunto de solução da inequação x menos 2 maior ou igual a zero, né, que resulta no conjunto x maior ou igual a 2. Por sua vez, então, o domínio da função f mais g de x, o domínio dessa função é a interseção dos dois domínios. Isso é o domínio da função f, intersetado com o domínio da função g. E, por sua vez, né, esse conjunto é o conjunto de todos os x que são maiores ou iguais a 2 e menores ou iguais a 7, que no caso a gente pode escrever isso como sendo o intervalo 2, 7, como a gente viu nas aulas anteriores. Outra maneira de se obter funções é realizar a composição de funções. Então, se a gente tem duas funções, né, f de a em R e g de b em R, a composição ou a função composta da função f pela função g, que a gente indica por f bola g, é a função que tem expressão. Então, f bola g é o domínio C contra o domínio R, em que C é o conjunto de todos os x no domínio de B, que é no domínio de G, que é B. Então, todos os x no domínio de G, tais que G de x pertence a A. Ou seja, quando a gente aplica a G nesse x, ele cai no domínio de F. E aí a representação, né, a expressão da função f bola g no ponto x é fazer exatamente, né, avaliar quanto vale g de x, pegar o resultado e avaliar quanto vale f de x. Isso aqui para todo x pertencente a C. A gente pode ver que C está construído dessa maneira exatamente para pegar todos os pontos x tais que faz sentido a gente avaliar f. Se g de x não caísse em A, então a gente não poderia avaliar quanto vale f de x, uma vez que f está definida só para os valores, né, dos conjuntos em A. O diagrama a seguir representa um pouco como funciona essa composição de funções. Então, a função g, para fazer a função f bola g, que na verdade o que a gente faz é avaliar a função g num certo x. Isso cai no conjunto, né, se esse x estava no conjunto C, esse valor vai estar em A agora, que é o domínio de f. E aí a gente aplica f no valor g de x. Isso, por sua vez, é um número real. A composição de funções ela faz esse passo direto. A gente pode, então, né, fazer f bola g, é fazer esses dois passos de uma vez só, considerando uma outra função, que é a função composta. Em seguida, a gente pode ver alguns exemplos. No caso, f de x é o módulo de x e g de x é 8x mais 1. As funções compostas, então, f de g de x, a composição de f pela g, a expressão disso é avaliar f, né, na expressão de g de x. Só que g pega cada x e leva no 8x mais 1. E f pega um valor e leva no módulo desse valor. Então f bola g é o módulo de 8x mais 1. Essa é uma outra função. Da mesma maneira, a gente pode fazer g bola f num certo x. F de x leva no módulo
Isso é g de f de x. F leva um x e leva no módulo, então isso é g do módulo de x. E agora, né, g de x pega esse número, multiplica por 8 e soma 1. Então o número em questão é o módulo de x, então isso é 8 vezes o módulo de x, somado com 1. Então aqui a gente já pode ver que a composição depende da ordem, né? Fazer f composta com g é diferente de fazer g composta com f. No exemplo abaixo, a gente pode determinar quanto é o domínio da f, quanto é o domínio da g. E aí, para a gente determinar o domínio das composições, a gente tem que lembrar que, né, a gente tem a restrição de quando que a imagem vai cair no domínio da função seguinte, né? Então, só para escrever um pouco, eu não vou fazer esse exercício todo aqui nesse vídeo. O domínio de f, então, é o conjunto de todos os r's menos o ponto zero, né, porque 2 dividido por x faz sentido sempre que x é diferente de zero. E o domínio da função g, né, g é a raiz quadrada de x, então o domínio da função g é o conjunto zero infinito, né, que é a semirreta positiva. Eu vou deixar como exercício a resolução desse exemplo e vou terminar essa primeira aula sobre funções aqui. No vídeo seguinte a gente vai falar sobre alguns exemplos importantes e que serão muito utilizados durante o curso. E por fim, nós vamos falar um pouco sobre polinômios. Eu espero que estejam todos bem e até o próximo vídeo.